Dia 151, Deuteronômio, capítulo 4. Agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordens que estou transmitindo a vocês, para as cumprirem e para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Não acrescentem nem retirem nada destas leis, mas guardem todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor, quando ele exterminou do meio de vocês todos os que seguiam Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, continuam vivos. Estas são as leis às quais vocês deverão obedecer quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor. Ele me deu estas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito destas leis, vão exclamar que outro povo é tão sábio e prudente como Israel, pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E que nação tem leis de decretos tão justos como estas leis que estão apresentadas a vocês hoje? Mas tome cuidado, para que vocês não se esqueçam das coisas que viram Deus fazer. Que os milagres realizados por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam um efeito permanente nas suas vidas. E contem isso aos seus filhos e netos. Não esqueçam o dia em que estiverem diante do Senhor, o seu Deus, em Herobe, quando o Senhor me disse: reúna o povo na minha presença para que ouçam as minhas palavras e aprendam a ter reverência para comigo a vida inteira e as ensinem aos seus filhos. Vocês atenderam à convocação e ficaram reunidos no pé do monte. O monte ardia em fogo até os céus, em meio às nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas, além da voz, não viram forma alguma. Ele anunciou a vocês a sua aliança, os 10 mandamentos que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês as leis e os decretos para que fossem cumpridos por vocês quando estiverem na terra no qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor, Deus de vocês, falou no meio do fogo em Herobe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham todo cuidado para não se corromperem fazendo algum ídolo, alguma imagem de qualquer tipo que seja, em forma semelhante a um homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa pelos céus, ou qualquer criatura que rasteja na terra, ou algum peixe que vive nas águas. E quando olharem para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes, não sejam seduzidos a inclinar-se e adorar o Senhor, o seu Deus. Repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O Senhor tirou vocês da prisão do Egito, aquela fornalha de ferro, para serem o povo de propriedade dele, como verdadeira herança do Senhor, como hoje de fato são. Mas o Senhor ficou irado comigo por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês como herança.
vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Mas vocês o atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Vigiem, pois, porém, para não esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Vocês estarão rompendo a aliança do Senhor se fizerem algum ídolo imitando a aparência de qualquer coisa ou ser, que o Senhor, seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos, e passarem muitos anos naquela terra e tiverem cedido à corrupção, fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, o céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra, da qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês terão poucos dias de vida ali, serão completamente destruídos. O Senhor espalhará vocês entre as nações e arrestarão pouco de vocês entre os povos aos quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a ídolos feitos de madeira e de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão. Quando procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma, quando chegarem aqueles dias de angústia, quando todas as coisas acontecerem com vocês, então, nos últimos dias, vocês voltarão para o Senhor, seu Deus, e darão ouvidos ao que ele diz. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus misericordioso. Ele não nos abandonará, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança com quem juramento fez com seus pais. Agora, pois, examinem toda a história antiga, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Observem o céu de uma ponta até a outra, para ver se podem encontrar algo tão grandioso como isso, ou seja, se ouviu algo semelhante. Que outro povo ouviu a voz de Deus falar por meio do fogo, como vocês ouviram e continuou vivo? Ou ouviu falar de um Deus que resolveu tirar um povo do meio de outro povo com provas, sinais, milagres e lutas, mas com mão forte e braço estendido e feitos espantosos? Pois foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Ele fez essas coisas para que vocês compreendessem que o Senhor é Deus e que não existe outro além dele. Ele fez com que vocês ouvissem dos céus a voz dele quando deu instruções a vocês, e na terra ele mostrou o seu grande fogo. Até mesmo do meio das chamas vocês ouviram as suas palavras. Ele os tirou do Egito com grandes demonstrações de poder, porque amou os pais e escolheu dependência deles, para lançar para longe de vocês outras nações maiores e mais poderosas do que Israel, e para dar a vocês as suas terras como herança, como vemos hoje. Portanto, reconheça hoje e meditem em seu coração que o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. Guardem as suas leis e os seus mandamentos que hoje transmito a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, que vêm depois de vocês, e para que vivam por muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dará a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 situadas a leste do rio Jordão,
para servirem de refúgio a todo aquele que estivesse matado alguém involuntariamente. O perseguido poderá fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Beser, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramanote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bassã, para a tribo de Manassés. Então, estas são as leis dadas por meio de Moisés ao povo de Israel. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés comunicou aos israelitas quando saíram do Egito. Eles estavam acampados a leste do rio Jordão, no vale perto de Baal-peor. Este território era antes ocupado pelos amorreus, governados pelos reis Seom, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas destruíram quando saíram do Egito. Israel tomou posse da terra dele e das terras de Og, rei de Bassã. Estes dois reis reinavam a leste do rio Jordão. As terras conquistadas por Israel iam desde Aroer, à beira do rio Arnon, até o monte Sirion, este é o Hermon, e abrangia toda a Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, nas encostas do monte Pisga. Salmos, capítulo 86. Ó Senhor, incline os seus ouvidos e responda-me, pois estou fraco e necessitado. Proteja a minha vida do mal, porque eu me esforço em obedecer a sua lei. Meu Deus, salve-me, pois eu sou o seu servo e confio no Senhor. Misericórdia ao Senhor, pois clamo ao Senhor dia e noite sem parar. Encha o coração do seu servo de alegria, e encontrarei os meus pensamentos e orações no Senhor. O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Ó Senhor, ouça a minha oração, escute com atenção a minha súplica. Em tempos de angústia clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Não há entre todos os deuses de outros povos um único Deus que possa ser comparado ao Senhor. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Todas as nações que o Senhor mesmo criou um dia virão e se curvarão diante do Senhor para adorá-lo, glorificar o seu nome. Pois o Senhor é grande e realiza os seus feitos maravilhosos. O Senhor é o único Deus. Ensina-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajuda-me a amá-lo, a lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Eu darei graças ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Glorificarei o seu nome para sempre, porque o seu amor fiel por mim é muito grande. O Senhor me salvou quando eu estava às portas da morte. Ó Deus, um bando de homens orgulhosos e violentos procura me destruir sem dar a menor importância ao Senhor. Mas o Senhor é Deus, compassivo e misericordioso, e sua paciência é grande, o seu amor fiel, e sua verdade dura para sempre. Volte-se para mim e salve-me pela sua graça. Dê forças a este seu servo, salve este filho da sua serva. Dê-me uma prova que realmente vai me ajudar, alguma coisa. Me deixe envergonhado dos meus inimigos quando eles vierem, que o Senhor me ajudou e me consolou. Salmos, capítulo 87. Colocada pelo Senhor no altar do seu santo nome.
Lá está a cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Quantas maravilhas se contam a seu respeito, ó cidade de Deus! O Senhor diz: entre os que me reconhecem, vou incluir Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiró e da distante Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. A respeito de Sião, as pessoas dirão: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo fará dela uma cidade segura e feliz. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes: nascido em Jerusalém. E nos momentos de alegria dançarão ao som da canção que diz: Sião é a fonte de nossa alegria e esperança. Isaías capítulo 32. Vejam, aí vem um rei justo. No seu reinado todos os príncipes serão honestos e honrados. Cada homem será como um abrigo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como um rio que corre no meio de um deserto. Será como a sombra refrescante de uma grande pedra, numa terra castigada pelo sol quente. Então, finalmente, os olhos se abrirão novamente, os que quiserem poderão ouvir livremente a sua voz. Até mesmo os rebeldes entre eles compreenderão perfeitamente, os que gaguejam passarão a falar com clareza. O tolo já não será considerado herói. Os ricos que exploram o povo não serão chamados de benfeitores e generosos, pois o homem mau só pensa no mal, e ele pratica a maldade, e o que diz a respeito do Senhor é falso. Ele nega comida ao faminto e piva de água ao sedento. A falsidade destes exploradores é perversa. As mentiras que eles inventam têm como objetivo prejudicar os pobres diante dos tribunais, mesmo quando os pobres têm razão. Mas o homem que é direito planeja maneiras de ajudar os necessitados, e por isso eles preservaram em fazer o bem. Escutem bem, vocês mulheres que vivem a boa vida, vocês filhas que vivem tranquilas, escutem o que eu vou lhe dizer. Daqui a pouco tempo, um pouco mais de um ano, vocês que hoje vivem tão tranquilas vão tremer de medo. Não haverá a colheita das uvas e as outras plantações serão destruídas. Vamos, mulheres que vivem sem qualquer preocupação, comecem a se preocupar. Terão de medo, vocês que agora estão cheias de alegria e confiança. Mostrem suas tristezas, arrancando suas belas roupas e vistam panos de saco. Chorem e batam as mãos contra o peito, porque vão perder suas belas propriedades e plantações de uvas. As suas terras ficarão cobertas de espinhos e roseiras bravas. Chorem pela cidade alegre, cheia de casas onde mora a felicidade. Palácios e casas luxuosas serão abandonadas. As cidades cheias de gente ficarão vazias. Onde antes havia torres para os vigias, passarão rebanhos e jumentos andarão soltos. Mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre nós, lá do alto. Então o deserto se transformará em campo fértil, e o campo fértil será como uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão morará no campo fértil. O fruto da justiça será paz, haverá tranquilidade e segurança para sempre. Meu povo viverá em paz, em casas seguras, em lugares tranquilos.
Ainda que uma chuva de pedra destrua a floresta e a cidade seja completamente abatida, todos vocês serão felizes, terão grandes colheitas por semearem perto das águas, e os seus jumentos e o gado terão pastagens seguras.